Eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre peso corporal. E para isso, contamos com a presença da Anete Mecenas, doutora em bioquímica. Seja muito bem-vinda, Anete. Muito obrigada, Mari. Bom, para a gente começar a nossa conversa, o que define o peso corporal e quais são as suas principais variáveis? É muito importante a gente lembrar que o peso corporal é o total da massa corporal de um indivíduo em quilogramas, tá? Então, por exemplo, o peso total de um indivíduo, 70 quilos, né? Além disso, a gente tem algumas variáveis que podem influenciar esse peso. Um exemplo muito claro, crescimento intrauterino. Então, por exemplo, uma gestante que tem um consumo alimentar inadequado. Esse déficit calórico, por exemplo, pode gerar um retardo no crescimento intrauterino desse bebê. Então, o peso ao nascer pode ser um peso de baixo peso. A gente pode ter algumas interferências também. Então, por exemplo, um sono inadequado pode ter um impacto no crescimento e desenvolvimento, no ganho de peso ao longo ali, né, do crescimento dessa criança, desse adolescente. Em adultos, o uso de medicamentos como corticoide pode elevar e contribuir para o ganho de peso, ou em alguns casos causar inapetência e perda de peso. Então, algumas variáveis, né, gênero, idade, por exemplo, idosos tendem a ter uma perda de peso. E essa perda de peso tem um impacto direto na desnutrição proteico-calórica com o envelhecimento. Então, são algumas variáveis que podem estar atreladas ao peso corporal e que é importante que a gente fique atento na avaliação clínica. Anete, e por que a medição precisa do peso é essencial na avaliação nutricional? É exatamente como a gente acabou de discutir. O peso ele vai ser usado como um critério de acompanhamento nutricional. Por exemplo, o peso ele reflete uma resposta aguda num consumo alimentar de crianças, por exemplo. Então, se a criança ela teve uma diminuição considerável do consumo alimentar familiar, por um fator econômico, por questão de fome, por insegurança alimentar, eu já consigo rapidamente, em 1 a 2 semanas, já reflete, porque é uma resposta aguda. Então, o peso ele é uma variável muito importante e a precisão na medida é fundamental. O peso eu vou utilizar para calcular a taxa metabólica basal de um adulto. O que é isso? O gasto energético basal, quanto eu preciso para manter o meu corpo funcionando. Então, eu uso o peso, né, para calcular essa taxa. O peso é importante para definir o valor energético total de consumo alimentar. É importante para o médico calcular a quantidade de medicamento necessário para um paciente, né? Então, a posologia, então tudo isso é muito importante acompanhar de perto e ser preciso, porque isso vai ser importante para o nutricionista, para a avaliação antropométrica e para a situação de risco à saúde. E quais fatores podem influenciar as variações do peso corporal? Então, aí citou alguns, né? Exatamente. Os fatores genéticos têm, né? Eles podem estar contribuindo para isso. Hoje a gente tem claramente a predisposição genética, alguns genes já codificados para a obesidade. Então, a obesidade não é uma doença apenas por questão de um consumo excessivo de calorias, ela é uma doença multifacetada e que, de fato, os fatores genéticos contribuem para o ganho de peso também. Sim. Né? A gente tem as questões que envolvem o gênero. Então, por exemplo, homens tendem a ter um peso mais desenvolvido, mas a gente sabe quando a gente fala de composição corporal, porque tem mais massa magra. Sim. Então, quanto mais massa magra, mais peso corporal, né? E, consequentemente, isso tem um impacto direto. A questão do uso, né, dos medicamentos que podem estar contribuindo tanto para a perda de peso quanto para o ganho de peso. Então, por exemplo, o uso de diurético, né, de forma excessiva. Alguns atletas usam para poder atingir o peso, né, de uma categoria de competição. Isso gera uma perda de água, mas tem um impacto também no peso total. Então, consequentemente, algumas variáveis vão estar contribuindo para a alteração nesse peso. Algumas doenças, por exemplo, câncer, doenças metabólicas, como a doença obstrutiva crônica pulmonar, são doenças que têm um impacto no metabolismo, Mari, que contribuem para uma perda de massa magra, de músculo. E isso tem um impacto direto no peso e na desnutrição proteico-calórica. Então, acompanhar o peso ao longo prazo é um retorno importante também da recuperação do estado nutricional do paciente. Porque uma vez que o paciente está ganhando peso, eu consigo avaliar se de fato se eu tenho eficácia naquilo que eu me propus em relação ao tratamento nutricional para um paciente desnutrido, ou se o paciente está perdendo peso, eu consigo avaliar a eficácia do tratamento nutricional, por exemplo, para a obesidade. Então, são fatores que são muito importantes serem acompanhados de perto pelo profissional de nutrição.
Agora a gente vai falar um pouco mais disso que você acabou de mencionar, que é como a avaliação clínica utiliza o peso para monitorar a saúde do paciente. O peso acaba sendo um reflexo ali do estado de saúde dele. Exatamente, porque uma vez que o paciente está com uma desnutrição proteico-calórica, ele vem perdendo massa muscular, isso reflete diretamente aonde? No peso corporal. Sim. Tanto que a gente usa, né, dentro da vigilância nutricional, a gente usa as curvas da OMS para acompanhar em criança o quê? Peso para a idade. Exato. Né? E esse peso para a idade é o quê? Um reflexo dessa idade em relação ao peso ideal frente à idade. Então, a idade ela é um fator importante que tem uma associação direta para o acompanhamento na avaliação clínica do peso corporal. Olha como o peso é importante, né? Eu tenho 12 quilos ali, é um peso ideal para uma criança de quê? De 3, 4 anos, 5, 6 anos. Então, eu vou definindo esse peso de acordo com a faixa etária. E ao longo disso eu vou acompanhando esse desenvolvimento dessa criança, né, pela idade, e vou definindo isso dentro do que eu considero, né, dentro da curva, um percentil adequado, que é o que a gente considera ali do percentil 50, que é 50% de adequação daquele peso ideal para aquela idade. Sim. E a partir daí a gente vai avaliando esses indicadores do peso corporal. Então a gente tem um indicador muito usado, né, por exemplo, o IMC, que é o índice de massa corporal. A gente usa tanto o IMC para a idade, né, para adolescência, né, para a puberdade, a gente associa o IMC com a puberdade, o desenvolvimento da puberdade em crianças, então a maturação sexual associada ao IMC, e uma das variáveis do IMC é o quê? O peso. Sim. Né? Então, a resposta hormonal, a regulação hormonal desse crescimento tem a ver também com o peso corporal. Né? A gente sabe que crianças mais desnutridas tendem a ter um retardo na maturação sexual, porque se eu tenho menos gordura corporal, eu tenho menos produção de hormônios sexuais, então isso tem um impacto também. Então, de uma forma geral, o IMC, que é o índice de massa corporal, usa o peso para classificar desnutrição, excesso de peso, né? Obesidade, peso adequado, então tudo isso tem um reflexo direto na variável do peso, e eu acompanho isso dentro da avaliação clínica. Quando eu falo da medicina, eu também tenho ali o peso importante para acompanhar a recuperação do estado nutricional e a recuperação de saúde daquele paciente. Ele é um divisor de água para dizer se o tratamento está sendo bem sucedido ou não, se a suplementação está adequada, se o medicamento está adequado. Uma vez que eu tenho um paciente com uma infecção generalizada e esse paciente tem uma resposta, né, imune e inadequada e ele está perdendo peso, consequentemente, a imunidade dele vai estar comprometida. Sim. Então, eu preciso recuperar o estado nutricional dele para que tenha um impacto direto aonde? Na imunidade e na melhora dele da cicatrização, na infecção. Quantas vezes trabalhando em hospitais, a gente trabalha com a recuperação do estado nutricional do paciente para que o paciente faça uma cirurgia. Então, é um trabalho pré-operatório, porque o paciente está desnutrido, ele não pode fazer uma cirurgia, né, de grande porte, uma cirurgia que vai demorar muito tempo ali, eletiva, vai perder muito sangue, e ele está com desnutrição. Então, o peso é um divisor de água para me dizer assim, ó, não é o momento de fazer a cirurgia. Né? Então, isso é importante que o nutricionista converse com a clínica médica, com a clínica cirúrgica. Ó, o paciente está com baixo peso, se ele for nesse estado nutricional para uma cirurgia, ele não vai ter uma boa evolução e um prognóstico adequado. Então, o peso ele é um divisor de águas, sim, para uma avaliação clínica adequada e, consequentemente, uma recuperação do estado nutricional. E a gente usa o peso como uma estratégia para o IMC, para cálculo do taxa metabólica basal, para prescrição do total de caloria adequado, né, que é o valor energético total, para avaliar se o paciente pode ir para uma cirurgia de grande porte, se o paciente deve receber uma suplementação. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a triagem nutricional. E qual a pergunta que a gente faz? Qual foi o seu peso nos últimos 3 meses, se realmente existiu uma perda de peso considerada grave nesses últimos 3 meses. Ou seja, o peso, mais uma vez, como uma variável importante para dizer assim, será que existe uma desnutrição? Será que existe uma perda de peso grave? E isso foi associado ao quê? A um câncer? Foi associado ao quê? O que aconteceu com a doença, a piora do prognóstico que está associado a essa perda de peso. Então, o peso também é um critério importante para a triagem nutricional e eu classificar meu paciente que chega no hospital, se ele é um paciente de maior risco nutricional ou não, e se ele for, eu preciso ter um olhar atencioso para recuperar rapidamente esse estado nutricional e não permitir que esse paciente piore o quadro no hospital. O peso, né, conta história, né? Conta história, né? E a gente consegue, para o nutricionista, ter um olhar diferenciado para aquele paciente, para recuperar o estado nutricional dele
ou se ele tiver um excesso de peso, o peso é fundamental também para avaliar se o paciente está com uma obesidade, e a obesidade está associada a diversos riscos, né? Riscos cardiovasculares, agravos à saúde. Então, uma vez que eu tenho um ganho de peso excessivo, eu tenho um aumento aonde? Nos milímetros de mercúrio da pressão arterial. Isso tem um impacto direto aonde? Em pico de pressão e, consequentemente, piora do quadro da hipertensão. Um excesso de peso com uma piora do quadro de hipertensão tem uma piora no quadro da função renal. Então, tudo vai sendo, né, um divisor de águas para que eu consiga ali avaliar melhor esse paciente, acompanhar a clínica. Bom, já que o peso é tão importante, para a gente encerrar nossa conversa, acho que a melhor pergunta seria qual método ou quais os métodos são mais confiáveis para medir o peso corporal com precisão. Excelente. Precisamos de precisão. Sim. Se eu vou usar o peso para fazer uma avaliação clínica e um acompanhamento, eu não posso suspeitar que eu estou fazendo uma mensuração errada. Então, primeiro passo, balança calibrada. A balança precisa estar calibrada. As balanças mais precisas são as balanças digitais, porque ela permite com que você consiga ver a numeração correta ali do peso, né? Com relógio analógico ali, você consegue acompanhar de perto. As balanças mecânicas, elas não são tão precisas, mas são bastante utilizadas em consultórios e em ambulatórios, né? Podem ser utilizadas, mas com essa atenção de estarem calibradas, né? Então não pode a balança estar com ponteiro para o alto, né? Não está desnivelada, porque aí você não consegue acompanhar e não tem. Aí você perde total precisão, né? Então é importante isso. E a balança de bioimpedância, que traz um resultado preciso também, mas o nutricionista precisa ter um olhar que essa balança precisa ser tetrapolar. O que é isso? Ela precisa... Você precisa avaliar a parte superior e a parte... Isso, a hastezinha, né, que você levanta, e você precisa entrar em contato com a sua mão direto naquela haste. Parece até um patinete. Parece um patinete, isso. E os pés na parte inferior. Por quê? Você vai passar feixes de corrente elétrica pelo teu corpo, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E aí, através da água, né, da corrente elétrica que conduz, né, eletricidade na água corporal, você gera um dado de resistência, porque a gordura não permite a penetração da água. Já a massa muscular que está ligada à água permite a penetração. E aí você consegue ter um dado de resistência e reactância, e isso permite com que você avalie a composição corporal, mas também o peso corporal. Um dos grandes problemas, né, da bioimpedância é que você não pode estar num ciclo menstrual, porque a água, né, a retenção hídrica, tem que ter cuidado com a presença de válvula, né, para quem não usa válvula no coração, né? Não é importante fazer um jejum ali de 2 horas, não praticar atividade física no dia, porque tudo isso pode gerar um dado, né, errado ali, né, e mensurado de maneira incorreta. Todavia, é uma estratégia também para, além do peso, você conseguir avaliar a composição corporal do seu paciente. Mas hoje, quero iniciar os meus atendimentos, estou formando como nutricionista, uma balancinha digital, ela é bem interessante e calibrada. Isso é muito importante estar atento. Uma pergunta que não está aqui, mas agora me gerou uma curiosidade. Qual método você utiliza? Você gosta da bioimpedância? Eu utilizo bioimpedância. Eu utilizo o Embody, que é uma das tecnologias mais precisas de bioimpedância, e é ele que eu utilizo no consultório. Dúvida sanada. Anete, chegamos ao final. Muito obrigada pela sua presença também, por todo o conhecimento. Obrigada, Mariane. É isso, gente. Chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.